Nós já plantamos. Agora 2025 é ano da colheita. Agora vamos começar a colher o que nós plantamos em 2025 e 2026. Informação que acaba de chegar, a Datafolha soltou mais uma rodada de pesquisa sobre a aprovação do presidente Lula, aprovação do governo. E a notícia é: a aprovação de Lula desaba para 24% e é a pior de todos os mandatos, tá? A queda de 11 pontos em 2 meses é inédita. A reprovação à gestão vai de 34 para 41, aponta a pesquisa Datafolha, que acabou de sair. O Datafolha ouviu 2.007 eleitores em 113 cidades na segunda e na terça-feira. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Portanto, uma situação muito ruim da presidência, do presidente, em termos de aprovação, algo pelo qual ele nunca passou, desde Lula 1 e Lula 2, uma aprovação tão baixa, Otávio, e sem sinal ainda da atuação do Sidônio, que chegou para tentar reverter isso. É claro que demora, né? Então, a popularidade desaba, né? Nem cai, ela desaba. E a gente estava vindo, passando assim, o governo Lula, pequenas oscilações, né? Às vezes dentro da margem de erro, mas fora da margem de erro. E o que deve acender o sinal de alerta no Palácio é que nos 2 primeiros anos são, como o Lula cansa de dizer, de colheita. E você começa de colheita não, de semeadura. Você, né? E a colheita acontece nesses últimos 2 anos. Ou seja, em tese, pela ótica do petismo, a popularidade deveria estar tendo um viés de alta, e não é isso que acontece, Júlia. E eu acredito que a explicação vá muito além da história do Pix, né? Geralmente a queda de popularidade aí é quem a gente pode discutir. Muitas vezes a gente aponta uma causa só, quando na verdade é multifatores. Nunca é uma causa só. Lógico, o Pix é importante, mas eu estou falando disso já há tempo, uma estratégia da oposição em desconstruir a imagem de que o Lula é o pai dos pobres, né? É a primeira vez que a oposição trava essa luta. O PSDB nunca fez isso, nem o próprio Bolsonaro fez isso. É a primeira vez, batiam na tecla da corrupção, do Lula ladrão. Mas o Lula que está traindo os pobres, é a primeira vez que isso acontece. Então, acho que esse pode ser o cenário para explicar, possivelmente, essa queda na popularidade, Júlia. É a primeira vez que a população está dizendo com todas as letras: o Lula está traindo os mais pobres. Aí entra o Pix, entra a inflação de alimentos. Sim. E entra também o que eu venho chamando a atenção da imagem do Lula encastelado. Domingo passado, o Lula estava dando banho em 2 jabutis, em 2 cágados, na cachoeira do Palácio. Então, isso reforça o quê? A imagem do presidente preocupado com os pobres ou preocupado com 2 pets no Palácio? É uma coisa, né? A não ser quando é algo que foge muito, que tem uma repercussão muito grande. O Pix teve um pouco disso, acho que é um elemento, talvez, a variável com o peso maior. Mas concordo com você que você tem um contexto em que a esquerda está fragilizada no mundo, uma direita fortalecida, você tem a vitória de Trump ali, você tem uma oposição sabendo fazer mais oposição aqui dentro, portanto, fragilizando o governo em diferentes frentes. Quando o próprio governo tropeça ou erra, a oposição faz disso maior, porque sabe fazer a retórica de oposição, que não sabia, como você bem dizia, o PSDB, por exemplo, nos anos Lula 1 e 2. Acho que há um cansaço também com o governo, que tem passa uma sensação de que é um governo antigo, no sentido de que não traz
novas pautas e talvez velhos problemas, né, que as pessoas já viram lá atrás e querem virar a página. Uma dificuldade de comunicação com os jovens, que eu colocaria também a questão do que as pessoas querem, empreendedorismo, essa coisa do Estado menor, esse tipo de discurso que a gente vê crescendo, se fortalecendo na extrema-direita e chegando a uma parcela da população. O governo não consegue entrar nessa parcela. A discussão dos valores mais conservadores, o governo não foi eleito para implementar uma pauta de esquerda, foi eleito com uma aliança com o centro, mas tem aí setores que cobram pela implementação dessa pauta, então o governo vive uma espécie de esquizofrenia nisso e isso acaba sendo sentido por setores da população. Coloquei aí uma série de elementos que para mim ajudam a compor o que a gente está vivendo hoje. Agora, esse tombo de 44 para 29... em poucos meses, assim, com certeza é economia. Com certeza é economia. Tem menor dúvida. É a inflação de alimentos, a sensação de que você vai no mercado e está tudo mais caro, que você compra menos. É inflação especificamente, porque a economia teve crescimento da renda no geral, carteira assinada ano passado, mas você teve esse fenômeno que pegou principalmente o último trimestre de 2024 e alguns produtos, especificamente carne, laranja, café, todos esses produtos tiveram um impacto muito significativo e aí as pessoas sentem no bolso, né? Então, acho que tem essa diferenciação que até é interessante a gente analisar, né? Porque a economia cresce, mas isso não se reflete na boa vontade do eleitor com o governo. Júlia, o governo mirou no mercado e esqueceu o supermercado. Pô, quanto tempo a gente conversa sobre isso? Era o preço da banana. Eu acho que eu não sei, tem mais 6 meses, um ano, sei lá, que eu falei isso. O preço da banana, está todo mundo comentando a banana prata R$10. E aí fui ao Ministério da Fazenda, explicaram que era um problema ali na safra da Bahia. Mas ninguém, assim, não é que não levou a sério, não, achou que não era um problema. Não era um problema. Pô, banana, o comentarista aí da TV falando do preço da banana prata, pô, o emprego está subindo, a renda está subindo, isso aí não vai fazer nem cosquinha na popularidade do governo. E quem frequenta supermercado, quem conversa com essa população mais pobre, sabe que há uma sensação de que cada vez que você vai ao supermercado, o preço aumenta. E assim, a inflação, o Sardenberg, na CBM, fala muito bem sobre isso. Ou seja, a inflação, tem uma inflação lá, aumenta 10%. Aí depois o preço para de aumentar, a inflação é 0. Mas o preço não voltou lá para baixo. E é essa sensação que o brasileiro tem. Por isso que essa queda é explicada muito mais por esses fatores. Teve o Pix também? Teve. Esse mundo é informal. E o Pix é usado por informal. Mas é basicamente o que você consegue comprar no supermercado.